Olá, hoje nós estamos aqui pelo Agroterezense por Elas. E a nossa convidada especial é Verônica Almeida. Ela que tem uma ampla experiência na sua área de atuação e é gestora de negócios do grupo Cabralha Agro. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso momento Agroterezense por Elas. Verônica, é um prazer enorme tê-la conosco. Gente, é um imenso prazer estar aqui com essas duas mulheres, de quem eu ouço falar há muito tempo e que somos vizinhas, né, de fazenda, que isso também é importante, e que possamos aqui, nesse momento, contar nossas histórias, né, contar os nossos desafios e quem sabe, assim, incentivar tantas outras a estarem junto conosco nessa gestão feminina no agro. Com certeza. Verônica, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você me contasse um pouco como é para você assumir um grupo como Cabralha Agro. Requer muita coragem e visão, especialmente vindo de uma liderança tão forte como a do seu pai. Como você equilibra a continuidade desse legado, construindo a sua própria identidade como gestora? Isso é muito importante. Os meus pais, eles têm uma visão muito forte do trabalho, têm uma visão muito inovadora e estão aqui há 40 anos, né? E no primeiro momento é honrar, ser muito especial de merecer tudo isso, né? Feita por eles de uma forma muito encorajadora. E eu venho nesse processo de sucessão. E eu penso que cada época ela tem uma importância e uma responsabilidade. Sim. A dos meus pais foi iniciar todo esse processo de forma muito encorajadora, de forma muito trabalhosa. E eu, de pelo menos agora, nesse momento de sucessão, fazer com que esse processo todo ele se mantenha, se fortaleça cada vez mais, mas eu falo com um toque meu agora de uma visão mais empreendedora, principalmente na forma de gestão. Eu venho tendo muito resultado por conta de uma equipe que tem muita gente, né, do tempo do meu pai, e sendo contratados também por mim nesse momento. Com certeza. Eu falo sempre que a equipe certa, no lugar certo, com treinamento, o próximo caminho é o sucesso, né? Isso. Verônica, quais são os maiores desafios que você enxerga dentro da pecuária moderna, especialmente dentro de um grupo familiar, onde se deseja se manter competitiva, mas sem perder a nossa essência, as nossas raízes? Eu acho que o primeiro desafio é o desafio de diferentes gerações, né? Então a gente tem que entender que essa diferença a gente tem que trazer para hoje de forma complementar. Porque falamos aqui de várias gerações, né? Sim. Eu falo de geração dos meus pais, a nossa geração, que eu falo de forma familiar, e as gerações dos nossos colaboradores. Porque temos colaboradores de 30 anos de casa, como o mais novo contratado de 1 mês. Sim. E entender que o tempo que eles estão na casa é um ajudando o outro, né? Porque eles vêm de momentos diferentes, principalmente do momento da Cabralha, que a Cabralha Agro hoje se encontra. Depois, que foi muito importante para a gente aqui, a organização, a setorização com a implantação do organograma. Sim. Então, acho que isso foi muito importante para a gente entender as competências de cada um, né? E fazer com que eles se revelem de forma muito mais positiva no que eles entregam, né? Então, entendendo a setorização, a competência e os seus resultados. Eu acho que esse foi um dos fatores primordiais. Outra forma é o treinamento, né? O treinamento a gente vem lidando, a gente tem um calendário de treinamento, tanto para o pessoal da administração quanto para o pessoal da operação. E eu acho que nesse momento é alinhar objetivos, né? Esclarecer quais são as metas da empresa, entender quais são as competências de cada um e entrega, né? Eu acho que com isso a gente valoriza nossos colaboradores e consegue ter uma gestão mais eficiente com resultado. Porque eu acho que pelo menos é o que eu penso, toda empresa, ela tem que ter uma visão lucrativa, né? Ela tem que ter um resultado positivo. E esse resultado não só através de lucros, mas também eu falo de potencialização de cada colaborador dentro do negócio. Com certeza. Quando as coisas sendo muito bem claras, a gente reduz o número de dúvidas, a gente consegue ser muito mais assertivo nas tomadas de decisões. E uma coisa, meninos, que foi muito importante dentro do nosso negócio, foi esse escalonamento de atividades de desempenho. Com isso, a gente pôde fortalecer muito mais, eu falo até de forma financeira, né? Esses colaboradores que entregam mais
que entendem quais são os objetivos, principalmente pessoais, deles dentro da empresa, como o caminho em que a gente quer estar, na verdade, né? Eu falo que é o comprometimento e o entendimento dele para com ele no momento de vida e para dentro do negócio. É dar a visão do propósito, né? Isso. Da empresa, do seu propósito, da onde você deseja chegar, né? Como empresa e a Cabralha Agro. E também eu acrescento aqui o estabelecimento das culturas, né? Coloco aqui o estabelecimento da cultura. Então, quando a gente começa, mesmo que a gente viva os valores e a gente materializar isso, né? Num quadro, numa pulseira, que inclusive essa daqui, elas têm os valores, os 6 valores da Cabralha Agro, e eu falo que isso aqui é uma âncora, que qualquer coisa que esquece é só, né? Lê pra gente, lembrar. Vamos lá. Excelência, respeito, inovação, senso de dono, coragem e planejamento. Então são esses pilares que regem hoje a Cabralha Agro. Então quando você começa a esclarecer, a definir, não que essas pessoas que não tenham esses valores, elas não funcionam dentro da gente. Sim. Funcionam, né? Mas a gente preza muito por esses pilares. Então, quando a gente materializa, verbaliza, eu acho que fica muito mais fácil tanto o alinhamento, né? E o entendimento do que a gente quer dentro da Cabralha Agro. A visão, né? A visão, isso. A visão ao propósito da empresa, a cultura. Isso. Eu acho que ela fica mais clara, mais transparente, mais objetivo, mais fácil, a gente não precisa adivinhar, né? Então, quando a gente tem em tudo que a gente vai fazer, eu falo que é num receber, é no envio de um relatório, é num boa tarde, é no cuidado junto com os colaboradores de entender que eles necessitam de treinamento, né? Eu acho que a gente passa, se treinar tá difícil, sem treinar fica pior. Com e certeza. eliminar essa postura da gente de que a gente tem que treinar e fazer com que o nosso negócio seja atrativo para que esses colaboradores sintam-se pertencentes à nossa empresa. Esse eu falo que é um dos pilares mais fortes que a gente vem tentando nessa nova geração. Com certeza. Eu gosto muito de uma frase que a gente tem que iniciar fazendo o básico bem feito. Isso. Acho que a gente precisa iniciar fazendo o básico bem feito para depois alcançar novas etapas, novos resultados, mas o básico tem que ser muito bem feito. Perfeito, Menusa. As pessoas acham que para que a gente cresça, para que a gente tenha resultado, a gente sempre tem que gastar dinheiro. Sim. Eu falo que primeiro a gente gasta cuspe. É o mais barato. Por quê? A gente tem que conversar. A gente tem que alinhar primeiro. Se comunicar, isso né? mesmo. Eu falo assim, uma altura de capim. O que a gente gasta ali? Treinamento, alinhamento, né? Eu falo que esse tempo ele não é um gasto, mas ele é um local eu falo de conversa, de aprendizado. Então, se a gente dispensa meio turno do nosso dia para a gente reunir toda a nossa equipe para poder falar de altura de capim, o que a gente gastou aí? Cuspe. A gente não investiu nenhum dinheiro, né? E que reflete no ganho de peso dos seus animais, exato. Né? Por quê? Porque nós somos cultivadores, eu falo, nós somos agricultores de capim, né? Então, esse é o nosso melhor dinheiro aplicado. Então, a gente tem que perder esse comportamento de tudo que a gente tem que investir, a gente tem que investir com dinheiro. Vamos fazer o básico, né? Vamos entender o que é o arroz com feijão, para daí a gente colocar um ovinho, uma carne, uma salada. Para depois a gente aprimorando. Porque às vezes a gente vê o vizinho colocando alguma inovação e acha que aquilo a gente também está pronto para isso, né? E entender aonde você está e o que você precisa nesse momento. E que em algum tempo aquela situação que a gente vê pode vir a dar certo. Mas a gente precisa primeiro estar preparado. Né? É um olhar muito de lupa e cuidadoso para dentro da nossa fazenda, que a gente pode estar fazendo ali com o menor custo. Isso. Não é isso? Falando um pouco agora sobre a ESG, né, acredito eu que não seja algo mais tendencioso e de fato já algo que é um critério de mercado. Gostaria de te perguntar como que a Cabralha Agro vem inserindo práticas éticas, de governança e sustentáveis. E que mudanças de fato isso trouxe para o dia a dia da sua fazenda? Eu vou começar do fim, com a governança, né? Ela está sendo um processo muito importante, principalmente quando a gente fala de família, né? Porque nós somos família,
ponto. Isso ninguém vai tirar da gente. Mas como é que a gente se comporta dentro do negócio? A gente vai ser também um colaborador? Em que setor a gente vai estar? No operacional, no estratégico, no tático? Eu acho que isso foi um ponto fundamental para a nossa família, para a gente montar isso e esclarecer os papéis de cada um dentro do negócio, né? Porque senão a gente fica... Eu sempre sou filha, meu pai sempre é meu pai, minha mãe sempre é minha mãe. E eu sempre faço o seguinte, quando eu entro na empresa, eu tenho que entender qual é o meu papel para que eu entregue os resultados para os nossos diretores, né? E que seja um ponto de ligação entre esses colaboradores da operação e fazendo com que todo esse planejamento ele siga o fluxo do objetivo do negócio, que são da minha mãe e do meu pai, né? Então acho que a governança ela foi primordial, com evolução de papéis, competências, reuniões de planejamento e objetivos, que para mim isso foi muito importante, para entender qual é a importância de Verônica nesse momento, né? Qual é o papel dela dentro desse negócio, Sim. juntamente com a minha irmã. E esse esclarecimento de posição passa com que também os nossos colaboradores entendam. Quando a gente vai para a parte ambiental, na economia de insumos, então hoje a gente usa muita tecnologia, tanto eu falo tecnologia relacionada a drone, a celular, a aplicativos que fazem com que essas informações elas cheguem mais rápido, né? Além, eu falo assim, da priorização do mais simples. O que é hoje? A gente faz análise de solo, a gente faz análise de folha, que é uma coisa que a gente precisa de entregar ao solo, de entregar à folha, o que ela realmente é, sem desperdiçar, né, e sem faltar. Eu acho que são os princípios básicos. E quanto ao social, o cuidado de entender que precisamos treinar, precisamos alinhar, né, e isso só fica claro com reuniões, né? Então eu falo que a comunicação, que inclusive ela foi tema da nossa segunda convenção, é comunicação e cooperação. Então se a gente se comunica bem, se a gente esclarece, se a gente é muito transparente, tanto nas atividades quanto nos objetivos, o resultado, ele vem, não tem como, né? Sim. E a gente vai aprendendo com o outro, como troca de conhecimento, o que a gente está até fazendo aqui, Isso. né? Eu falo que o que a gente faz, ele é certo pra gente, porque a gente entende onde a gente está e para onde a gente quer ir. E alguns modelos eles podem ser interessantes ou não para quem nos assiste, por exemplo, né? Porque a gente não sabe da realidade de cada um. Mas é mais ou menos isso. Sim. Eu gosto muito de uma frase que a gente tem que iniciar fazendo o básico bem feito. Isso. Acho que a gente precisa iniciar fazendo o básico bem feito para depois alcançar novas etapas, novos resultados, mas o básico tem que ser muito bem feito. Perfeito, Menusa. As pessoas acham que para que a gente cresça, para que a gente tenha resultado, a gente sempre tem que gastar dinheiro. Sim. Eu falo que primeiro a gente gasta cuspe. Que é o mais barato. Por quê? Porque a gente tem que conversar. A gente tem que alinhar primeiro. Se comunicar, isso né? mesmo. Eu falo assim, uma altura de capim. O que a gente gasta ali? Treinamento, alinhamento, né? Eu falo que esse tempo ele não é um gasto, mas ele é um local eu falo de conversa, de aprendizado. Então se a gente dispensa meio turno do nosso dia para a gente reunir toda a nossa equipe para poder falar de altura de capim, o que a gente gastou aí? Sim. Cuspe. A gente não investiu nenhum dinheiro. Exatamente. Né? E que reflete no ganho de peso dos seus animais. Exato. Né? Por quê? Porque nós somos cultivadores, eu falo, nós somos agricultores de capim. Sim. Né? Então, esse é o nosso melhor dinheiro aplicado. Então, a gente tem que perder esse comportamento de tudo que a gente tem que investir, a gente tem que investir com dinheiro. Perfeito. Vamos fazer o básico, né? Vamos entender o que é o arroz com feijão, para daí a gente colocar um ovinho, uma carne, uma salada. Para depois a gente aprimorando. Porque às vezes a gente vê o vizinho colocando alguma inovação e acha que aquilo a gente também está pronto para isso, né? E entender aonde você está e o que você precisa nesse momento. E que em algum tempo aquela situação que a gente vê pode vir a dar certo, mas a gente precisa primeiro estar preparado. Com certeza. É um olhar muito de lupa e cuidadoso para dentro da nossa fazenda, que a gente pode estar fazendo ali com o menor custo. Isso. Não é isso?
Falando um pouco sobre pessoas, com uma equipe muitas vezes formada por pessoas que acompanham o grupo há muito tempo, como você faz a gestão de trabalho dentro da Cabralha Agro? Quais são as estratégias adotadas para reter esses talentos, engajar esse time, diminuindo assim a alta rotatividade de funcionários, Verônica? É um tema muito importante, principalmente nesse tempo que a gente está passando, que pessoas estão sendo difíceis, né? Principalmente quando você engajar as que têm e fazer com que elas desejem participar também do nosso grupo. Nesses últimos anos, nesse último ano mais precisamente, nós fizemos a contratação de uma pessoa para que nos ajude nessa parte, principalmente de RH. Então a gente tem um monitoramento desde abrir seleção, fazer a seleção, fazer com que essa pessoa nos 45, 90 dias passe por uma avaliação. Ela hoje tem um padrinho dentro da equipe para saber como ela vai ser conduzida nesses 45, 90 dias. E ali a gente vai colocando, são 5 pontos de avaliação. De comportamento, de técnica, eu falo se ela tem algumas características de liderança e seguindo sempre uma coisa que nos ajudou muito, estabelecer os perfis, né? Então, lógico, isso não é engessado, mas a gente sabe que determinadas características e comportamentos intrínsecos, eles ajudam ou dificultam o melhor desempenho de uma determinada atividade dentro de um setor. Então, a gente também vem buscando essa análise comportamental. A gente também tem uma avaliação de desempenho, né? A gente vem tendo tanto uma parte de descritivo de atividades para que fique muito mais fácil de entendimento do que ela tem que fazer, do que ela tem que entregar e para quem ela tem que entregar. Eu falo que uma situação muito importante foi o organograma e entender as funções que cada um precisam ter dentro dessa empresa e para quem se portar, né? Para quem é o imediato dela. Porque como a gente é uma empresa familiar e os nossos pais, eles estão sempre no meio, né, dessas negociações, então alguns colaboradores ligam direto para eles, para poder falar ou de uma atividade que foi feita ou de alguma situação de pagamento, e que isso é muito bom, mas que se a gente não segue alguns determinados processos, que eu falo não é uma burocracia, mas eu falo que os processos, eles são muito importantes para nos dar segurança, para nos dar produção, para nos dar direcionamento. Então, a gente está tendo essas modificações e está tendo um resultado muito interessante. Quanto a fazer com que eles queiram ficar, eu falo que um ponto muito importante dentro da Cabralha Agro é o conhecimento, é o treinamento. Então, a gente preza muito por isso. Então, a gente sabe, Verônica, que a presença feminina no agro já é algo bastante consolidado, mas tem determinadas áreas que ainda encontram-se um pouco de resistência. Que tipo de barreiras, internas ou externas, você teve que romper para se consolidar como líder? Eu falo que as dificuldades, elas existem em todos os lugares para onde a gente vai, né? E eu acho que algumas são mais limitadoras das nossas crenças, né? Do que realmente elas são. Elas estão aí para quem dá importância, né? A gente sabe da dificuldade como mulher, das pessoas mais velhas poderem acreditar no seu potencial. Então você tem que mostrar muito mais resultado para que a gente seja ouvida. Inclusive eu fiz uma matéria aí e realmente era chamada Patricinha do Agro. Porque eu ando maquiada, eu ando de unha feita, eu ando com minhas pulseiras, com os meus anéis e não são esses adereços, né? Esses acessórios que vai me fazer menos ou mais, né? Mas eu deixo para quem tá lá, porque faz parte da outra pessoa, não faz parte de mim, né? De forma interna, eu sou uma pessoa muito crítica. E não é crítica com o outro. A minha crítica é comigo, então a minha régua ela é muito alta. Então, para que eu entregue o que eu quero, eu tenho que ir atrás de conhecimento, né? Então, eu acho que foi a busca do meu conhecimento relacionado à área do agronegócio que me fez e está me ajudando a ter, eu falo, mais entendimento do que são os números, do que é importante, do que eu tenho que olhar, dar mais importância e dar mais crédito.
Pensando um pouco a longo prazo, onde você deseja ver a Cabralha Agro nos próximos 10 anos? Tem algum sonho? Tem algum projeto especial que você quer tirar do papel para marcar essa nova era da Cabralha? Conta pra gente. Eu falo o seguinte, que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande, né? Eu lembro que quando eu iniciei esse meu retorno e para trabalhar no agro, eu coloquei, sabe aqueles que você começa a rabiscar? E eu tinha dito o seguinte, isso há uns 9 anos atrás. Eu falei que eu queria ser internacional e coloquei lá Mercosul e que eu iria ser conhecida como a mulher do agro. Que lindo, muito bom. Atrás. E aí, com várias outras metas relacionadas a aumento de arroba, número cabeça, número de hectares, tudo isso envolvido, mas eu falo de forma pessoal. E aí eu guardei esse arquivo, ele se perdeu lá no meu computador, que eu não sabia mais qual era a pasta, e há uns 4 anos a gente revendo justamente essa questão da cultura, de visão, valores, missão dentro da empresa. Eu busquei essas minhas anotações. E eu fiquei muito feliz porque quase que 60% a gente já tinha alcançado. Mesmo sem eu ter ido lá revisitar essas minhas anotações. Então eu falo assim que o projeto é fazer com que a Cabralha Agro seja uma das fazendas mais bem reconhecidas pela eficiência, pela genética, pela valorização de dados, né? Para que a gente, eu falo, fortaleça toda a nossa definição, toda a nossa orientação de negócio ser voltada para números, né? A gente sair dessa fase do achômetro. Eu acho que eu desmamo o bezerro a X arroba. Eu acho que eu tenho um número de gado. Eu acho que eu tenho quantidade de hectare. Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu aparto o bezerro com mais de 210 quilos de arroba. A gente já chegou até ter animal esse ano de 10 arrobas, com 7 meses. Então, esse é o nosso objetivo, né? E eu falo que um sonho, eu estou vivendo ele, né? Porque a gente... eu tenho uma base muito boa de 40 anos de produção genética e a gente vem implementando isso. Então, ter a oportunidade hoje de ter técnicos, um dos mais bem avaliados no Brasil, junto com a gente, promovendo, discutindo toda essa evolução genética do nosso rebanho, eu falo que esse já é um sonho que eu já consigo ver e viver. Porque a gente é muito conhecido pelo gado comercial. E hoje a gente lança um novo produto, né, um gado PO, e a gente vem aí oferecer o Nelore Cabralha, que são os bois com certificação. Então, com toda uma base genética, com toda a avaliação envolvida. Então, eu acho que esse sonho eu já vivo ele hoje com Nelore Cabralha. Quero te agradecer com muita admiração e inspiração. Nós entrevistamos mulheres como você que estão transformando a história dessas sucessoras e de empresárias, estão se tornando empresárias no agronegócio. E principalmente mover essa molecada jovem, essas mulheres, né, jovens que vêm, para que a gente possa não só transmitir uma mensagem, mas conhecimento para toda essa população, principalmente das grandes cidades, que não conhece o que nós vivemos no campo. E que é perfeitamente possível nós termos o agro sendo produtivo, rentável e altamente sustentável. O Brasil, ele é muito importante no mundo e nós fazemos o nosso papel, nós preservamos e você está transmitindo isso com a gestão da sua propriedade, se autoafirmando e transformando a história da sua família, a sua história e da Cabralha Agro. Parabéns, tá? Obrigada. Aproveitando o ensejo da minha irmã, e dizer que as mulheres são capazes, elas podem, elas só precisam iniciar. Você é um grande exemplo disso. Gostaria de te solicitar uma mensagem para todas as mulheres que desejam entrar no agro ou que já estejam atuando no agro. Que mensagem inspiradora você gostaria de deixar para elas? Eu falo sempre assim, nada pode limitar a gente, né? Nada. Até porque quando a gente pensa que estamos aqui falando do agro, eu não sou agrônoma, eu não sou veterinária, eu não sou zootécnica, eu sou dentista, né? Então, assim, é buscar conhecimento, é entender o que você quer, é o que lhe dar condição. Eu hoje não me vejo fora do agro, né?
por mais que eu gostasse muito da minha odontologia, e é começar. Se não sabe, procure conhecimento. Se conecte principalmente agora com a internet, né? Você tem vários caminhos que pode lhe orientar relacionado a isso, né? E se conectar com boas pessoas. Pessoas que estão na mesma intenção, na mesma vibe, assim, de ajuda, né? Eu acho que é começar. É aquela história que estão aí nos memes, né? Começa, depois a gente melhora. Exatamente. É assim. E aonde há vontade, há chance de dar certo. Isso, exatamente. Obrigada. É nesse começar que a gente aprende. Isso. É no caminho que a gente aprende a fazer melhor e cada vez melhor. Verônica, que o seu exemplo continue germinando coragem, inspiração, trabalho e principalmente paixão pelo agro. O agro, sem dúvida nenhuma, é mais forte com você. Sinta-se realmente uma mulher do agro. E assim nós chegamos ao final da nossa entrevista. Aguardem a próxima.